Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo venha orientá-lo de forma que você venha saber o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Que não tem outra saída, não tem outra opção. Só tem um jeito que você tem que fazer. E o Espírito Santo venha mostrar isso para você nessa programação. Então, logo depois dos testemunhos, eu estarei orando hoje por todos vocês, clamando a Deus em seu favor. Se você quiser participar, aguarde. Mas eu queria, já de imediato, eu queria que você prestasse bastante atenção a esse testemunho. Depois eu volto com a palavra. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Nora Costa, eu tenho 50 anos, eu sou prestadora de serviço. A minha vida sempre foi de muito sofrimento. Aos 4 anos eu perdi o meu pai. A minha mãe ficou viúva, com 6 filhos, sozinha, para alimentar 6 crianças. A um determinado tempo, a minha mãe adoeceu. Ela ficou muito doente e a gente não sabia mais o que fazer. Levávamos em todos os médicos e os médicos falavam que não tinha tratamento, que ela não curava, e minha mãe ficou amarrada no hospital. A minha mãe era a minha vida, ela era para mim ela era a pessoa mais importante que eu tinha. Eu não tinha um pai, eu nunca tive pai. Então minha mãe foi meu tudo. Ela foi meu pai, a minha mãe, a minha irmã, a minha amiga, tudo. E como os médicos falaram que minha mãe não tinha cura, que minha mãe não sabia o que a minha mãe tinha, que o problema da minha mãe era espiritual. E como a gente veio da Bahia, eu sou baiana, espiritual para mim era espíritos, macumba. E começamos a levar minha mãe na macumba. Chegou lá e eles falaram que a gente tinha que desenvolver, que tinha que trabalhar, fazer trabalhos. Foi aí que eu, aos 10, a minha irmã aos 8 e meu irmão aos 13 anos, abrimos um centro espírita para cuidar da minha mãe, fazer trabalhos para ela ser curada. E nossa vida foi assim, cada dia uma destruição, porque nada dava certo. Eu comecei a me interessar por mulher aos 11 anos de idade. Eu era uma mulher, mas ao mesmo tempo fora eu era um homem. O meu pensamento era de homem, minhas atitudes eram de homem, eu fazia tudo como homem. Eu não tinha medo de trabalho, qualquer trabalho eu fazia. Levei uma pessoa para apresentar para minha mãe, para morar comigo, uma mulher. A minha mãe me deu um tapa na cara e falou comigo assim: desculpa, eu vi o sofrimento dentro do olho da minha mãe, mas eu não queria saber. Eu queria naquele momento ser feliz. Eu pensava que se eu fosse morar com essa mulher eu ia ser feliz. Isso passou 6 anos eu com essa menina, mas a minha vida nunca... Eu sempre trabalhei muito, mas muito. Minha vida inteira, mas eu nunca consegui nada. Minha vida só ia piorando.
Aí eu separei dessa menina, arranjei outra, morei mais 9 anos com outra mulher, larguei essa mulher também, consegui outra e vivi com 7 anos. Eu peguei essa última que eu morava com ela e falei, vamos embora do país. E nós fui para Portugal. Eu achei que se eu mudasse de país, de lugar, minha vida ia mudar. Mas quando eu estava sozinha, era uma angústia, uma dor, um vazio tão grande dentro de mim que nada preenchia, nada. E eu não entendia. Eu falei, por quê? Por que eu sou assim? Por que eu sou infeliz? Essa moça que eu morava com ela falou, vamos para os Estados Unidos. Falei, não quero ir para os Estados Unidos. Não, vamos, porque nossa vida vai mudar. Chega lá, você vai poder ajudar sua mãe. Eu vim para os Estados Unidos. Cheguei aqui, foi nada do que eu pensava. Só trabalho. Aí sim eu fui para o fundo do poço, porque eu me senti sozinha. Mesmo que eu estava com ela, eu estava sozinha, trabalhando um trabalho de homem em construção civil. Era só eu no meio de um monte de homem. A gente estava trabalhando num edifício de 51 andares. Eu tinha que carregar um balde de tinta, 17 andares nas costas, porque eu era um homem para eles. Eu chegava em casa arrastando. Eu usava bota, biqueira de aço. Homem sabe o que é isso? Com os pés cheios de calo. Chegava em casa verde de tinta. A saudade da minha mãe foi me apertando. Eu não podia ver minha mãe, porque eu vim para os Estados Unidos, eu vim ilegal. Eu vim pela porta do fundo, como o pessoal diz, e eu não podia sair. Eu não podia ir lá ver mãe. Isso me matava por dentro. Aí um dia me convidaram para vir na Igreja Universal. Eu ri na cara da pessoa, tá louca? Eu nessa igreja? Nunca. E todo dia que eu chegava nesse supermercado, eu ia lá quase todos os dias, que eu passava lá para comprar pão, essa pessoa vinha. Era impressionante, parece que ela me marcava. Na hora que eu chegava, eu falava assim, vê aquela mulher enjoada de novo. Eu corria dela, eu falava assim, Viviane, vai lá, atende, vai lá, conversa com ela. Eu dava volta para ela não falar com ela, dava volta. E ela me dava os convites, eu colocava tudo na porta do meu carro. Quando passavam os crentes, né, perto de mim, eu falava assim, ó, se um dia você me vê crente, e dentro de uma igreja universal, você pode me internar, que eu tô louca. Pode mandar pro hospício, porque eu detesto essa igreja. Eu chegava, passava todo dia na porta da igreja, eu colocava a cabeça lá dentro na porta da igreja e falava assim, fica aí, camada de bobo, dando dinheiro para aquele ladrão do Bispo Macedo. Ah, meu pai, eu nem conhecia o bispo. E eu falava isso. Aí um dia ela deu uma rosa e falou que era Jesus que entrava na minha casa. Eu falei assim, ai, que povo ladrão. Mas aí eu vim na igreja, portanto que a minha companheira me pediu, vamos. Eu falei, ai, não quero ir. Eu vim. Aí quando eu cheguei aqui, quem estava fazendo o culto? Bispo Macedo. Eu saí dessa igreja com tanta raiva que se eu pegasse ele na minha frente, eu matava ele, de tanta raiva que eu fiquei. E saí brava e falei que eu não pisava os pés mais aqui. E comecei a ir em outras denominações, em outras igrejas. Eu já tinha vontade, algo dentro de mim começou a sentir vontade de ouvir falar de Deus. Mas para a Universal eu não queria voltar. Então comecei em outras igrejas. Então quando eu chegava lá, eu falava assim, olha, eu sou casada com uma mulher. Eles falavam assim, você não pode ficar aqui. Infelizmente a nossa doutrina não aceita. Eu ia embora. Eu ia em outra, fui em 4 denominações. E todas 4 me falaram a mesma coisa. Eu não tinha opção, eu tive que voltar na Universal. Aí quando eu voltei, eu falei com a pessoa que morava comigo assim, vamos falar com essa moça aqui logo, que nos atende, que nos chamou, que se falar que eu não posso ficar aqui, nunca mais eu quero ouvir falar desse tal de Deus. Eu não quero ouvir falar, não quero saber quem é. E eu vim, e quando eu cheguei para ela, foi muito forte, hoje eu entendo as palavras dela. Falei com ela assim, eu sou casada com ela, eu posso ficar aqui? Nesse tom eu falei com ela. Ela olhou pra mim, o semblante dela nem mudou. Ela olhou pra mim e falou assim, quem somos nós para te julgar? Deus disse, venha a mim como estás. Mas uma coisa eu tenho que falar para a senhora, o que a senhora vive é pecado, mas nós vamos te ajudar. Para mim foi um balde de água gelada em mim, porque eu falei, ela falou que eu posso ficar.
falei, mas eu posso ficar assim mesmo, estando com ela? Ela falou, pode, mas a senhora, nós vamos ajudar a senhora. E eu comecei a vir. Todas as reuniões, todas. Eu fui aprendendo. Aí ele falou que eu tinha que fazer um processo de libertação. Eu e a minha companheira na época chegamos, o pastor nos ensinou que quando desse vontade de ficar junto, a gente segurasse as mãos uma da outra e levantasse e falava, sai do meu quarto, demônio, sai daqui. Eu não entendia nem o que era demônio, mas ele mandou fazer. Eu falei, vou obedecer. E eu fiz. E esse dia eu dormi, e no outro dia eu olhei para ela assim, eu falei, engraçado, não sinto nada por ela mais. É como se fosse minha irmã. E deu 3 dias, eu chamei ela e falei, deixa eu te perguntar uma coisa, você sente alguma coisa mais por mim? Ela fala que você também não sente nada, nós choramos igual criança, nós duas abraçadas, porque nós dormimos gostando de mulher e acordamos liberta. A gente não gostava mais de mulher para mulher. Eu gostava dela sim, mas como se fosse minha irmã. Foi assim, eu ficava assim, meu Deus, como pode? Ela não toca em mim, eu não tinha desejo por ela não tinha desejo por mim. Foi muito assim, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu comecei a ouvir, né? Foi nas reuniões, eu ouvindo falar do Espírito Santo, eu falei, eu quero esse Espírito Santo. Um dia eu entrei na igreja e aquela moça que me acompanhava, ela estava com um uniforme. Eu olhei para minha amiga e falei assim, eu vou vestir esse uniforme aí. Ela falou, você tá doida? Você nunca vai poder pôr esse uniforme. Eu falei, por quê? Eu quero, ela ajuda, ela nos ajudou. Dentro de mim nasceu um desejo de ajudar as pessoas. Eu nem sabia como que fazia. Mas eu falei pro pastor, pastor, como é que eu posso pôr esse uniforme aqui? Ele falou assim, primeiro você tem que ser selada com o Espírito Santo. Falei, então eu quero esse Espírito Santo. Eu lembro até hoje, foi uma busca. O pastor falou comigo, faz o que você nunca fez, sacrifica. Eu levantava 3 horas da manhã, debaixo da coberta quentinha, entrava no chuveiro gelado, tomava banho gelado e falava, meu pai, eu quero o Senhor Jesus, me batiza, eu não sei o que é o Espírito Santo, mas eu preciso do Espírito Santo. E dentro de mim eu fui mudando. Meu aniversário é 24 de abril de 68, mas eu falo que eu nasci no dia 23 de abril de 2009. Foi o dia que eu fui selada com o Espírito Santo. Foi numa reunião de domingo. Que dia! No dia que hoje eu entendo como eles falavam, que dia! É uma alegria. É uma coisa tão poderosa que toma posse de você, que você tem uma certeza tão grande, você fica tão forte. Eu tinha vontade de sair gritando para todo mundo, eu sou feliz, eu tenho o Espírito Santo, a minha vida está do mesmo jeito. Mas dentro de mim houve uma mudança, houve uma transformação. É como se uma velha nora, ela sumiu e nasceu uma nova pessoa. Eu comecei a ser uma coisa que eu era muito impaciente. Eu comecei a ter mais paciência. Eu comecei a ter domínio próprio, que eu não tinha. Eu estourava, eu era muito estourada. Eu brigava com homem, com qualquer pessoa. Tudo para mim era questão de... Eu comecei a ter um domínio. Eu tive uma coisa que eu procurei minha vida inteira, desde que eu me entendi por gente. Teve uma paz tão grande dentro de mim. Tão grande, que eu não sabia explicar de onde vinha. É como se eu estivesse assim, flutuando, como se eu estivesse nas nuvens. Eu tinha paz. Eu tenho problemas todos os dias eu passo por uma guerra. Mas quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, é como se eu não tivesse problema. É como se não tivesse nada. Eu estava ali, eu estou feliz. Eu estou trabalhando, eu estou feliz. Eu estou dentro de casa, eu estou feliz. Eu venho para a igreja, eu estou feliz. Eu estou correndo, eu estou com um problema, eu estou feliz. A minha mãe passa por luta, me liga e eu estou firme. Hoje eu posso falar com todas as letras. Eu sou uma pessoa feliz. Tenho muitas coisas ainda a conquistar. Mas o meu maior tesouro, o maior bem que eu tenho é o Espírito Santo. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. É isso que a gente quer passar para você, minha amiga, meu amigo. É isso que a gente quer dar para vocês. Para que vocês tenham o Espírito de Deus. O dia que você receber o Espírito de Deus, nunca mais você será a mesma criatura. Vão mudar os seus pensamentos, vão mudar o seu coração. O corpo vai ser o mesmo, a casca vai ser a mesma, mas
o interior vai ser algo puro, divino, algo que vem do trono do Altíssimo. Ontem nós estávamos falando sobre o Vale de Josafá. O Vale de Josafá, como nós dissemos, era e é o vale da decisão, o vale onde Deus julga, Então, na época do rei Jeosafá, ele foi cercado pelos inimigos ferozes, poderosos, e ele, como um país pequeno, ele tinha pequena força. Mas ele, quando foi ameaçado, teve medo. Você se lembra que nós falamos ontem? O que Jeosafá fez? Qual foi a atitude sábia de Josafá? A atitude sábia dele foi buscar o Senhor. E é isso que a gente tem convidado as pessoas. Quando a gente convida as pessoas para virem na igreja, não é para que elas sejam crentes ou religiosas, não. É para que elas venham ter oportunidade de poder subir no altar, para que as suas vidas venham ser transformadas. Olha só a oração que Jeosafá fez quando estava apertado, com medo, desesperado, aflito. Talvez é a sua situação. Olha só, eu sei que a oração é muito grande, então eu cortei, eu diminuí para que a gente focasse em algo que mudou a situação de Josafá. Você verifica a humildade e a fé de Josafá nesta oração. Vamos meditar nela. Então, Josafá começa a sua oração dizendo: Ah, Senhor. E aqui, já no meio da oração, ele apela para o Senhor, para o que Deus fez no passado, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Josué. Ele diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, a terra era a terra prometida, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Veja, minha amiga e meu amigo, que quando a pessoa é humilde e fiel e fervorosa, como era o caso de Jeosafá, ele era um bom rei, era um rei temente a Deus, então ele teve condições de apelar para Deus e buscar os seus direitos. Ele diz assim: não lançaste fora os moradores desta terra diante de Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Quer dizer, o Senhor não fez coisa gloriosa no passado? Então, eles habitaram nela e eles edificaram nela um santuário ao teu nome. Olha só, eles edificaram nela um santuário ao teu nome. Olha só o altar aí. Olha aí a diferença. Porque uma coisa é a pessoa dizer: eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Outra coisa é ela viver essa fé em Deus. Porque quando a pessoa vive uma fé em Deus, ela não sai do altar, ela não sai do santuário, ela não deixa o santuário por nada nesse mundo, porque é do santuário que vem a força, o poder, a vitória, a conquista. Não interessa se os inimigos são poderosíssimos, não importa. No altar ou no santuário, ao nome do Senhor Jesus Cristo, vem o espírito da fé, vem o espírito que mudou a vida da nora, o espírito que dá força, o espírito que faz a gente feliz.
Então ele diz, eles habitaram nela, edificaram, tinham nela um santuário ao teu nome. Para que o santuário? Aí ele responde, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, quer dizer, os inimigos, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, quer dizer, do santuário, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você veja que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem um nome estampado, bem estampado, acima do nome da própria igreja, que é Jesus Cristo, é o Senhor. Então, quando as pessoas vêm na Igreja Universal do Reino de Deus, elas já sabem de antemão, já têm ciência de que elas estão entrando no santuário cujo nome é o nome do Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus de Moisés, Deus de Josué, Deus de Jefté, Deus de Davi, todos aqueles que foram fiéis a Deus, todos aqueles que tiveram a sua fé desenvolvida no santuário do Altíssimo, invocaram o nome do Senhor. E essa invocação foi fundamental, foi o caso da nora. Você repara que ela invocou o nome do Senhor, ela clamou, ela chorava e clamava de manhã cedo, lá no seu banheiro, tomando banho frio para que ela pudesse despertar. E então ela recebeu o Espírito do altar e a sua vida mudou completamente. Então, minha amiga, meu amigo, o segredo de uma vitória, de uma vida diferenciada, da vida abundante que Jesus tem prometido, é o altar. Porque a vida abundante que Jesus prometeu não é uma coisa assim automática, que você aperta o botão e acontece. Faz uma oração, você vai receber vida abundante. Se fosse assim, todo mundo teria vida abundante. É ou não é? Não é. Mas não é assim. Você tem que subir no altar, você tem que sacrificar, você tem que correr atrás, você tem que fazer a sua parte. Você vai ver agora mais um testemunho, inclusive do fake news, das notícias falsas. Você vai ver como é que Deus faz a coisa acontecer. Foi Deus quem a tocou, foi Deus quem tocou na nora. E é Deus que toca na gente, é Deus que faz, que movimenta, que nos dá coragem, audácia, determinação, definição. É o Todo-Poderoso, é o Espírito do Todo-Poderoso que faz a diferença na vida daqueles que dizem e creem de fato e de verdade. Vamos assistir agora esse fake news. Meu nome é Débora Costa Mateus, tenho 39 anos, sou professora e esteticista. Por muitos anos da minha vida, através da mídia, e essa mídia era uma mídia consolidada no país, então eram notícias bombardeadas assim do dia após dia, em que a Igreja Universal era um local em que as pessoas eram enganadas, que ali só iam pessoas que não tinham estudo, que não tinham conhecimento, e dessa maneira os pastores, o Bispo Macedo, conseguia enganá-las e assim retirar dinheiro dessas pessoas. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja... Isso foi mais forte ainda, veio com maior força na época da prisão do Bispo Macedo. Então, com a prisão e a mídia colocando toda a situação do bispo preso, né, colocando que ele era um charlatão, isso aumentou mais a força, né, ao que eu tinha como visão da igreja e do bispo anteriormente. Macedo foi cercado por policiais.
E isso se expandia para os meus meios de amizade, familiares, então qualquer roda de conversa que se falasse da Igreja Universal ou do Bispo Macedo, começavam as piadas, as chacotas, né? Que profissão boa mesmo era de pastor, que enganava as pessoas e ganhava dinheiro. E isso chegou a ponto de ser tão forte, essas notícias eram tão negativas, né? E assim, você vendo uma imprensa de credibilidade no seu país passando isso quase que diariamente, é como dizem por aí, né? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade, né? Então, para nós, era verdade. Eu não conhecia a igreja, eu nunca tinha ido a ela. E quanto mais eu ouvia isso, menos eu pensava um dia em colocar o pé na Igreja Universal. Tinha verdadeiro pavor, porque até as pessoas próximas a mim chegavam a dizer que o bispo era a representação do próprio diabo na Terra. Então, como que eu vou um dia aceitar um convite para entrar num local desse, né? Jamais. Quando eu ouvia falar em fogueira santa, eu pensava, meu Deus, só pode ser hipnose. O que eles fazem com essas pessoas? É um absurdo uma pessoa sacrificar o que ela tem, o pouco que ela tem, colocar, dar para essa igreja, né? Então, crescia uma revolta muito grande em mim. Mesmo carregando tanto preconceito contra a igreja quanto o Bispo Macedo, minha vida não refletia nada de Deus. Eu era uma pessoa muito perturbada espiritualmente, via vultos, ouvia vozes, era uma pessoa que explodia muito facilmente, muito nervosa. E busquei essa paz por muitos e muitos anos em religiões, em coisas, em pessoas, em tratamentos alternativos, né? Tudo que falavam para mim que eu encontraria essa paz, eu ia em busca, menos a Universal. Eu nunca colocaria o pé lá diante de tudo que eu vi na mídia, né? Então era um lugar que eu não ia pôr o pé. Eu me vi com uma depressão profunda, um quadro de depressão e síndrome do pânico. Eu já não conseguia mais dirigir, eu dependia dos outros para me levarem aos lugares, a ponto de, numa situação mais crítica da depressão, eu já não estava me alimentando mais. Então, eu tive que fazer uma escolha. Eu me lembro muito bem desse dia. Eu tive o convite para ir à Igreja Universal. Alguém me disse que lá seria o lugar que eu ia conseguir a minha cura. Eu já tinha ido buscado isso em religiões, em tratamentos psiquiátricos, em psicólogos, fiz terapia, tomei medicamento e eu só vinha piorando a ponto de chegar a não conseguir mais me alimentar. E foi quando a pessoa me fez o convite e nesse dia que eu já não estava me alimentando mais, os meus familiares disseram para mim, você quer ir à igreja que esta pessoa te convidou ou você quer ir para o hospital psiquiátrico? Porque eu teria que ser internada. Pelo quadro que eu estava apresentando, eu teria que ir para internação na psiquiatria. E eu disse, era uma quarta-feira à noite, e eu disse, não, vamos primeiro à igreja. E foi quando eu fui nesse dia, uma quarta-feira de noite, e ali naquela noite eu encontrei a paz que eu buscava tantos e tantos anos, em tantos lugares. E ali naquele dia eu encontrei a Deus, o Deus que eu tanto procurava durante todos esses anos da minha vida. Na sexta-feira eu já voltei para a igreja dirigindo o meu próprio carro. E dali em diante houve uma transformação na minha vida, né? Principalmente espiritual. A paz que eu nunca tive, eu vim a ter. Fui curada da depressão, da síndrome do pânico, do nervosismo, né? Não via vultos, não ouvia mais vozes, né? E dali em diante, a minha revolta foi contrária, porque eu fiquei pensando quanto tempo que eu perdi, né? Como minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse conhecido a esse Deus que a Igreja Universal nos apresenta antes. Então, aquela revolta que eu tinha contra o Bispo Macedo, contra a Igreja Universal, reverteu contra o que eu ouvi na mídia. Eu fui enganada pela mídia, eu fui enganada pela imprensa e isso me revoltou profundamente, porque como a mim, existem milhares de pessoas sofrendo e com depressão, síndrome do pânico, doenças, né? O vazio que só é preenchido com o Espírito Santo, e essas pessoas muitas vezes não chegam até a igreja devido à quantidade de notícias falsas que elas veem todos os dias, né? Jornais, revistas de grandes imprensas. Então a minha revolta, na verdade, mudou agora, né? Eu quero mostrar para as pessoas que elas
podem encontrar sim na Igreja Universal um Deus que é vivo, um Deus que cura, que liberta e que faz você ter uma paz que você não encontra em nenhum lugar. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Meu nome é Júlio Hoffman, eu sou empresário, tenho 59 anos, sou nascido no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada São João da Boa Vista. A minha família tradicional de lá, meu avô veio da Alemanha e se instalou naquela cidade. Eu venho de uma família que já era de tradição evangélica, casei novo, casei com 20, eu estava com 22 para 23 anos, e a minha esposa com 18 para 19 anos. Me formei em administração de empresa e comecei a trabalhar por minha própria conta. Não era uma vida de muito luxo, mas sempre eu tive o que eu precisava, o que eu queria. Mas o fato é que depois de uns 16 anos, 17 anos de casado, aparentemente do nada a gente começou a perder as coisas que eu havia construído. Realmente foi uma situação muito humilhante, porque eu me sentia totalmente impotente e eu sem renda nenhuma. Então aquela situação foi se agravando num ponto que eu só não passamos fome, eu e minha esposa e meus filhos, porque tinha uma vizinha de casa, que morava próximo, lá uns 500 metros da minha casa, que me fazia umas quentinhas lá e me vendia para dar tempo de eu tentar fazer algum negocinho e ganhar dinheiro e pagar pelo menos aquela refeição. Porque para ir no supermercado eu não podia mais. Eu tinha acabado o cheque estava tudo devolvido, o banco não dava mais talão de cheque, as contas estavam tudo encerradas no banco com dívidas, cartão de crédito foi encerrado também, devendo no cartão de crédito, carro eu não tinha mais porque o carro estava financiado, o gerente foi várias vezes em casa até um dia que ele me encontrou e eu tive que devolver o veículo, ainda fiquei devendo parte do carro, do financiamento. Pior não é os outros achar que você é fraco, o problema é você mesmo se ver fraco. Mas quando você mesmo se acha fraco, você se encontra numa fraqueza e você vê que toda a tua capacidade não deu resultado nenhum, você chegou no nada, ou melhor, chegou abaixo do zero. Então, tudo aquilo que eu achava que eu sabia, chegou um dia que eu percebi o seguinte: tudo isso que eu acho que eu sei não vale nada, porque se valesse eu não estaria na situação que eu estou. Quando eu cheguei na Igreja Universal, no mesmo momento que eu cheguei, naquela mesma reunião, na primeira reunião, eu já percebi e já senti alguma coisa totalmente diferente. Aquela fé pregada ali me levou a um desafio comigo mesmo. Eu tinha que tomar uma decisão. Para não saber da minha força, mas saber da força que eu podia obter se eu estivesse no altar. Primeira coisa que mudou, porque a gente fica muito com sentimento, a gente pensa que é aqui, no coração, mas não é na cabeça da gente. O espírito é pensamento, a gente tem que mudar a maneira de pensar. Quem teve que tomar decisão para ir para o altar, fui eu.
Quando você tem a força do altar, as coisas são totalmente diferentes. Eu comecei a perceber que eu tinha que fazer as coisas do jeito que Deus esperava. Uma pessoa da minha família me ligou lá no interior de São Paulo e falou: estou precisando de uma ajuda aqui, porque o funcionário nosso saiu. Então foi o primeiro passo, ou seja, foi a primeira volta naquela roda que estava andando para trás. Foi a primeira vez que ela parou e começou a andar para frente, em que eu comecei a trabalhar. Passado um tempinho, a própria empresa conseguiu, depois de 3 ou 4 meses, começou a poder me pagar mais do que estava pagando. Tive uma ideia de montar uma empresa, mas como eu estava com o nome sujo e estava com um monte de problema de protesto, cheque sem fundo e tudo mais, eu peguei, fui e comecei a fazer negócios, procurar clientes e procurar fornecedores que eu pudesse intermediar. O fato é que depois de algum tempo, Deus começou a abençoar, ou seja, sempre Deus abençoando. Não foi do dia para a noite, paulatinamente as coisas vão acontecendo. Então tudo que você pede para Deus, as pessoas pensam que você pede e Deus te dá aquilo que você pede. Na verdade, quando você pede, Deus te dá a oportunidade de você conquistar aquilo que você pediu. É o espírito do altar, é o espírito da fé que faz a diferença. Hoje, graças a Deus, mas nós não temos dívida, nós não temos credor atrás da gente, a gente compra tudo com pagamento adiantado, as empresas, todas elas estão saudáveis, todas elas estão lucrativas. A gente conseguiu fazer um patrimônio, pagou todas as dívidas, conseguiu fazer um patrimônio pessoal. Hoje a gente não vê a hora de amanhecer o dia para a gente ir lutar, ir vencer, ir trabalhar. Está cheio de coisa para te resolver, mas nada disso é coisas que nos empurra para trás. Pelo contrário, é coisas que fazem a gente subir mais, depender mais de Deus, exercitar mais a fé, vencer mais, buscar mais a vitória. Todas as minhas conquistas, todas as coisas que Deus me deu, eu não consigo estabelecer se eu não estiver vinculado com o altar. A diferença é que se você tem a força do altar, você sabe o seguinte: pode vir um problema do tamanho que for, e eu não estou respaldado só na minha força, eu tenho a força do altar comigo. Por isso que é importante as pessoas se colocarem no altar e não descer mais. Muito legal, né? Você vê, depois que ele recebeu o espírito do altar, ele arrebentou, tem arrebentado. Mas enquanto a pessoa não tem o espírito do altar, que é o espírito da fé, que é o espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o espírito da ressurreição, que é o espírito do Senhor Jesus, enquanto ela não tem o espírito de Jesus, ela é fraca, ela é enferma, ela é débil. Então, pode ter todo o conhecimento, pode ter toda a inteligência do mundo, mas tudo que ela fizer vai dar errado. Por quê? Porque o espírito da dúvida domina a cabeça dela. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Enquanto o espírito da dúvida, do medo, do fracasso estiver nela, o encosto estiver nela, aliás, eu diria para você, eu pessoalmente, se eu fosse você, se eu estivesse ouvindo essa mensagem, estes testemunhos, estivesse tomando conhecimento que nós temos passado para vocês, se eu fosse você, o que eu faria? Primeira coisa que eu faria, eu iria na sexta-feira. Eu queria me ver livre dessa dúvida, do medo, sabe? Porque você, quando está na dúvida, quando você está no medo, você fica desorientado. Qualquer escolha que você faça vai dar errada. Por quê? Porque você está tomando uma decisão em cima de dúvida, de medo. E é por isso que muitas pessoas são fracassadas no casamento, muitas pessoas são fracassadas economicamente, muitas pessoas são fracassadas em tudo, na vida financeira, na vida sentimental, em tudo. Por quê? Porque a cabeça delas está dominada por um encosto, por uma força maligna, uma força do diabo, uma força de Satanás. Você vê, esse senhor Hoffman, ele era um homem letrado, era um homem que tinha um diploma, que tem um diploma, administrador de empresas, mas mesmo com toda a sabedoria dele, o diploma dele, ele estava passando necessidade. Ele estava passando necessidade. Quer dizer, a capacidade que a faculdade lhe deu não tirou a dúvida, não removeu o espírito da dúvida, o espírito do medo, da depressão, o espírito do fracasso. Não removeu e não remove.
Você verificou aquela outra professora do fake news, ela disse, olha, eu não queria entrar nem de graça na Igreja Universal de jeito nenhum. Você não precisa pagar para entrar na Igreja Universal. Mas quando eu cheguei lá pela primeira vez, a minha vida mudou. Por quê? Porque saiu o espírito da dúvida, entrou o Espírito de Deus. Então, se eu fosse você, eu primeiramente faria essa corrente de sexta-feira. Eu iria lá nessa sexta-feira, porque toda sexta-feira, por exemplo, aqui no Templo de Salomão, nós temos a grande sessão do descarrego. Grande sessão do descarrego. A sessão que remove o espírito que o médico não remove, que o psiquiatra não remove, que a ciência não remove, que o dinheiro não remove, que trabalho de bruxaria não vai remover. Não vai remover mesmo. Não tem jeito, minha amiga, meu amigo. Se você não gosta de mim, se você me odeia de verdade, porque você ouve falar muita coisa errada, muita coisa contra mim, não faz mal. Mas um dia você vai bater aqui na porta da Igreja Universal, porque não há outro lugar que faça esse tipo de trabalho. Daqui a pouco você vai ver um testemunho violento aí do que aconteceu na vida de uma senhora que um dia esteve no altar e desceu o altar. Foi dar uma voltinha fora do altar e ela caiu, ela se destruiu, mas também, quando ela voltou para o altar, aconteceu o milagre. E você vai ver com os olhos físicos, com seus olhos físicos, quem é o responsável pelo medo, pela dúvida, pelo fracasso, o fracasso sentimental, o fracasso familiar, o fracasso físico, o fracasso econômico, o fracasso profissional. Você vai ver o responsável por isso tudo. Nós vamos ter tempo para isso, mas eu faria isso se fosse você, sexta-feira. Qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, sexta-feira é o dia do descarrego. E aqui no Templo de Salomão não é diferente. Seja pela manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e também às 8 em ponto da noite. Você é nosso convidado. Nós vamos agora, nesse instante, ver quem é o responsável por toda a miséria, por toda a desgraça. Você vai ver o diabo que Jesus fala que veio para roubar, matar e destruir. Você vai ver agora. E você vai ver Deus, vai ver Jesus agindo na vida das pessoas. Vamos assistir. Qual é o seu nome? É Silvia. Silvia, chega para cá. Você foi obreira há quanto tempo? Eu fiquei 10 anos. Você saiu por quê? Olha, bispo, eu olhei muito, eu deixei de olhar para o altar. Saiu daqui? Eu saí do altar e passei a olhar para os lados, olhar os defeitos. Você está 5 anos fora. Eu tô com muita coisa dentro de mim que eu queria botar para fora. Falar. Você vai falar. Entendeu? É muito ruim ficar sem o Espírito Santo. Tá bom. Você expulsava demônio? Expulsava. Você tinha autoridade sobre os demônios? Pela misericórdia de Deus, né? Vem cá, Silvia. Vem cá. Fica aqui. Fica aqui. Vira para cá, Satanás. Vira para cá. Vira para cá. Olha para ela aqui. Tá olhando para ela? Lógico. Dá uma ordem para ele ficar de joelho agora. Eu? Em nome do Senhor Jesus. Pode falar. Em nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus, o que morreu lá na cruz e verteu o sangue dele por mim. Esse também eu conheço. Pode ir ficando de joelho em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque tu acabou de perder a minha alma hoje. Porque eu tô decidindo. Ela aí, não bate palma não. Por que você não ficou de joelho? Ela mandou. Por que não? Ela ainda tá aqui, ó, debaixo das minhas asas. Você sabe por que ela não conseguiu botar ele de joelho? Embora ela tenha até usado a autoridade. Porque, cala a boca.
Porque ela hoje, ela foi forte. Hoje ela é fraca. Ela saiu do altar. Ela saiu do altar. E por isso ela está aqui hoje, fraca. O diabo tem domínio sobre ela. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Quer voltar a ter essa força? Com certeza. Me dá uma cadeira simples aí. Tem uma aqui, mas eu não quero essa aqui bonita não. Quero uma simples, bem simples. Eu vou fazer uma oração para o meu Senhor Jesus sentar nessa cadeira simples aqui. Vem cá. Nessa simples cadeira aqui, em frente ao altar. Você falou que tinha muita coisa para falar. Você não vai falar comigo. Você vai falar com ele quando ele sentar ali. Tá certo? Fica aí. Senhor Espírito Santo, por favor, meu Pai, senta aqui nessa cadeira. Senta nessa cadeira aqui. E recebe essa alma aqui. Olha como é que essa alma está, Jesus. Ela está voltando hoje. Jesus já está sentado ali. Meu Pai. Fale com ele aí. Bota para fora o que você falou, que queria botar para fora. Como é que você está agora? Eu tô leve. Ele te recebeu? Eu tenho certeza. De verdade? De verdade. Eu tenho certeza disso. É? Tenho. Eu tenho. Amém. Vamos fazer o teste. Ela levantou aqui dizendo que ele recebeu ela. Eu tenho certeza. Ele está sentado aqui. Hã? Eu tenho certeza que ele me recebeu. Tá bom. Ele não me rejeitou. Então vem aqui. Vamos fazer o teste agora. Vamos ver se esse Jesus recebeu ela. Agora eu vou entregar o microfone na sua mão. Ele não quis ficar de joelho. E agora? Você está forte? Estou forte. Dá ordem. Manda ele ficar de joelho. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, de joelho. Ele é digno. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que
não quer ouvir, não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Acompanhe agora os 10 sintomas de possessão maligna: nervosismo, insônia, dores de cabeça constantes, desmaios ou ataques, desejo de suicídio, doenças que os médicos não descobrem a causa, vícios, depressão, medo, visão de vultos ou audição de vozes. Se você sofre com algum desses sintomas, nesta sexta-feira, participe da grande sessão do descarrego no Templo de Salomão, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Nós vamos fazer oração já já por vocês. Pode preparar o seu copo com água, porque nós vamos falar com Deus em seu favor. Agora, presta bastante atenção. Há muita coisa que a gente quer fazer por você, mas a gente não tem tempo suficiente aqui, através do rádio e da televisão. Então, é no templo ou na Igreja Universal do Reino de Deus que nós trabalhamos, orientamos, ensinamos, oramos, insistimos, expelimos o mal, os encostos manifestos, a gente pode arrancar. Eu não posso fazer oração forte aqui agora, porque você vai manifestar o demônio aí, quem vai mandar embora? Então a gente tem que orar uma oração que venha apenas resolver o problema, parte do problema. Mas se você quer resolver todo o problema, você tem que ir na igreja. Você tem que ir na igreja porque você vai ter a oportunidade de subir no altar para se ver livre desse peso, dessa desgraça, desse vazio que você tem dentro de si, esse buraco que está dentro de você. Entenderam? Então, nesta sexta-feira, nós teremos aqui a sessão do descarrego, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal. Todas elas. Às 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. Agora, vamos entrar na presença de Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. É verdade, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós temos muitas coisas para te pedir. Muitas coisas. Só que há aquelas que são prioridades de cada um de nós. Essa pessoa que está me ouvindo nesse momento e que tem as suas prioridades.
problema disso, problema daquilo, problema sentimental, problema de desemprego, problema de miséria, fome, enfim, um inferno que acontece aqui embaixo. Mas para resolver o problema das pessoas, tem que haver uma troca de espírito. Enquanto elas não se libertarem do encosto que as tem feito sofrer, elas vão continuar a sofrer. A minha oração vai ser um lenitivo. É como um comprimido para dor de cabeça. Passa naquele momento, mas depois volta. Não vai resolver. Então eu quero te pedir, meu Senhor, que dê sabedoria a essas pessoas, abra os olhos delas, para que elas venham compreender que elas têm que receber o teu Espírito, porque só quando a gente tem o Espírito do Senhor, então a gente muda para lutar e vencer, para conquistar, para passar pelos obstáculos. Sim, meu Pai, nós nos agigantamos com o teu Espírito e partimos para cima do diabo para arrancar as pessoas das garras dele. É assim que funciona. Então eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha agora mesmo, nesse momento, tirar essa nhaca, essa moleza, essa dependência do pastor, do bispo Macedo, de oração. Venha fazer este povo livre, meu Pai, para fazê-lo aprender a embanhar a espada e partir para cima do problema com a tua presença, meu Pai, com o teu Espírito. Eu te peço, meu Deus, abençoa todos os teus servos que estão lutando, que especialmente nesta sexta-feira vão estar enfrentando o inferno em favor das pessoas oprimidas. Eu te peço por elas, eu te peço por todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, vem e vai receber. E quem não crê, fica chupando o dedo e a gente não pode fazer mais nada. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta aqui neste horário e nesta emissora. E até lá, em nome do Senhor Jesus. A reunião está nos seus momentos finais e há sinais de corações tocados, impactados, se arrependendo no altar. Batalhas estão sendo vencidas, pela fé eles conseguem romper. Perdão e misericórdia, muitos estão ao receber. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, para pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. O emotivo é fraco, indefinido nas decisões, indefinido na fé. É escravo da opinião alheia. Isso tem feito infeliz, mesmo crendo em Deus. A fé racional dispensa visões, sentimentos e emoções. Isto é loucura? Certamente para o mundo dos incrédulos. Mas para os da fé, o pensamento positivo e corajoso o faz forte em tudo. E a fogueira santa de Israel é o momento certo para decidir quem é você. Fraco ou forte? Agora, em junho, o Templo de Salomão se tornará o Vale da Decisão. Um lugar único, onde bispos e pastores do mundo inteiro irão clamar pelos seus pedidos e decidir a mudança da história da sua vida. Fogueira Santa de Israel, no Vale da Decisão. O lugar,
onde a fé é provada.